a gente, por não ter entendimento, por a gente não buscar ajuda, o que que acontece? A gente avança um pouco, não, agora eu dou conta, não, acho que agora eu resolvo, eu consigo resolver, né? E aí eu avanço um pouquinho, aí ali na frente eu acho que já consegui, aí paro. Aí daqui a pouco eu me vejo em outra situação, repetindo a mesma coisa. Só mudou o cenário muitas vezes, mas vivendo a mesma coisa. Esses são os ciclos, e esses ciclos não são de Deus, né? São, muitas vezes, trazido pelas nossas emoções, pelas nossas dores, pelos nossos traumas não trabalhados, pelas nossas Verdade. paralisias mentais, emocionais, e aí a gente fica nesses ciclos de repetições, né? De Sim. procrastinação, de medo, de ansiedade, enfim, né? Se a gente fosse citar aqui, ia passar uma boa parte do tempo citando esses ciclos. Mas a gente fica sempre nesses ciclos da frustração, né? De que nada acontece, a gente não sai do mesmo lugar, a gente não consegue ter resultado. Ontem mesmo, conversando com uma cliente nova, e ela estava relatando para mim, eu estou cansada de passar por essa mesma situação, de Sim. sentir que eu estou com tal idade, com X idade, e que aquilo que eu queria conquistar eu não conquistei, porque eu vou, né, num determinado ponto, eu acho que vai acontecer, e de repente eu volto para aquele mesmo ponto, e aí se repete tudo de novo, e quando eu acho que vai acontecer, quando eu acho que, né, é o meu momento, a minha vez, eu me frustro porque nada acontece, né? Porque não funciona. Muitas Então, é pessoas importante, vivem isso, passam por sim, isso, né? E é importante saber identificar qual ciclo você está se encontrando neste momento. Porque às vezes a gente, né, por estar dentro ali, a gente nem percebe. Mas quem está próximo da gente também às vezes fala, puxa, mas de novo dessa situação. E a gente nem para, né? Nem se dá conta de pensar que ai, que situação, né? Mas a pessoa que está de fora, ela vê, ela enxerga melhor, né, a situação que se encontra, né? Ah, de novo nessa situação. E esses ciclos é tão importante a gente pegar e tomar um passo fora, né? Porque isso faz com que a gente cresça, né? Sair sim, de dentro disso nos traz um desenvolvimento pessoal e profissional, né? sim, No âmbito total da vida, os resultados são muito gratificantes. sim. Outro dia mesmo, eu peguei um Uber e o motorista estava exatamente dizendo isso, que durante 10 anos esses ciclos se repetiram. E olha só, Sim. uma coisa, por que eu trouxe isso? Porque ele falou uma coisa muito impressionante, né? Que acontece com todo mundo. Ele falou, e eu tinha raiva de quem conseguia avançar. Naquilo que eu Olha, conseguia, naquilo que eu não conseguia, naquilo que era uma luta, uma dor, e eu queria viver e eu não conseguia viver. E durante 10 anos, eu estava ali lutando, tentando sair daquela. As pessoas estavam indo, estavam vivendo, estavam avançando, e ainda questionava por quê. E ele falou que ao invés de se alegrar, né, com os seus amigos, com os seus irmãos, ele ficava chateado, a ponto dele depois de pedir perdão. Dizer, olha, me perdoa, porque eu fiquei chateado. Porque quando que eu vou viver isso? E muitas vezes, e ele era cristão, e muitas vezes a gente fica na igreja, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E uma das coisas que ele falou, que ele dizia para Deus, Senhor, até quando? Quando que não que eu vou continuar na situação? Quando que não vai mudar? Então, muitas vezes a uhum. gente está inserido ali, a gente está servindo a Deus, a gente está buscando fazer tudo certo, como se diz. Mas É. por não ter trabalhado uma certa dor, por não ter trabalhado um certo trauma, por não ter trabalhado as nossas paralisias mentais, porque elas não são só mentais, também são espirituais, então mentais e espirituais, a gente repete sempre os mesmos ciclos. E a gente fica magoado com quem não nos ajudou, magoado com quem avançou e a gente ficou para trás. E a gente fica magoada até na igreja, com o Verdade. pastor, com as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque a gente não consegue avançar, não consegue sair, né? E às vezes, sabe o que que acontece? Fica magoada até com Deus. Porque Deus está fazendo na vida do outro e na minha não. Mas eu preciso me abrir para ser tratado. Eu preciso me abrir para ser curado. Então, quando há o entendimento de que tem algo errado, que eu sozinho não estou dando conta, sozinho não estou conseguindo, né? Eu acho que quando eu tento
não funciona, não acontece, eu não estou conseguindo, já é Deus sinalizando, busca ajuda, pede ajuda. Mas muitas vezes a gente fica preso naquela, eu consigo, né? Ou vou empurrando com a barriga, daqui a pouco acontece. É só mais um pouquinho de oração. Tá faltando fé, né? Primeira coisa. Não, eu não vou buscar ajuda, eu não vou trabalhar essa parte que está me paralisando. O que está me paralisando? Muitas vezes a gente nem sabe o que está paralisando. Muitas vezes a gente nem É que a sabe o que gente está nem bloqueando. a gente nem foi educado para aprender a ver o que estamos sentindo, né? E muitas Sim, vezes, assim, a igreja também, ela não, antigamente, a gente não tinha essa visão, né, de que nós tínhamos que cuidar do lado emocional, que nós tínhamos que cuidar das nossas emoções. Não era, né, nos dito assim, aberto o leque, né, porque nós tínhamos essa permissão de nos cuidarmos, né? Tínhamos muito tabu e hoje em dia já está bem, né, uma visão diferente, ampliada do que é isso, né, do como podemos tratar, né, a psicologia não é pecado, né, a ciência aí que se traz, né, das coisas, ela faz parte também de uma experiência com Deus, né, porque o sim, Senhor fez isso, o Senhor deixou, né, então essa situação de que muitos tabus, né, ainda tem que ser quebrado para podermos sim. avançar. Sim, olha só, Deus não se relaciona com a nossa alma, tá? E por que ele não se relaciona com a nossa alma? Porque a nossa alma representa a nossa carne, né? Nossa vontade, nosso querer, nossas ações. Deus, ele, exatamente, né? Deu sabedoria, fez com que a ciência, os homens, deu entendimento aos homens para cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Verdade? Então, às vezes é muito mais fácil, ou até mesmo as igrejas ensinaram que é normal eu ir no médico, no cardiologista, eu ir num, sei lá, mastologista, ou num clínico geral, cuidar do meu corpo. Mas durante muito tempo, como você falou, a igreja criou um tabu de que eu ia buscar ajuda para minha cabeça, para os meus traumas. Não, era errado, era pecado, era falta de fé. Deus podia curar. E Deus não vai curar. Sabe por quê? Porque faz parte da minha alma, da minha carne. Então Deus deu sabedoria e deixou a psicologia para que cuidasse dessa parte, tratasse os meus traumas, as minhas emoções, as minhas dores. E é necessário que tenhamos esse entendimento, que nós precisamos buscar essa cura para a nossa vida. E há É que elas pessoas não andam instruídas. separadas, né? Sim, Elas não andam separadas, elas uma complementa a outra, sim, né? E a cura sim, das emoções, né, dentro da ciência e com vazamento cristão, ela é completa, ela é eficaz, sim, ela é transformadora, sim, né? Eu posso dizer, eu sou testemunha disso, porque eu passei por essa transformação de cura e de libertação, né, em todos os âmbitos. E eu posso dizer, né, que a palavra, né, e a terapia, ela nos molda, ela nos muda, né? E é muito gratificante tu viver uma nova vida, uma nova experiência. porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todos os nossos questionamentos. Então, quando a palavra de Deus associado à ciência, ela vem para a minha vida, ela é trabalhada na minha vida, ela é benéfica. O que muitas vezes aconteceu e até gerou esse preconceito na igreja foi justamente andar separadas, né? Pela questão de que a ciência não queria andar com a religião, como se diz, nem a religião com a ciência. Mas na verdade, não é para andar separada, é para andar juntas, porque as duas juntas é um poder curador e transformador. A psicologia, a ciência, ela tem técnicas para me ajudar. E a palavra tem o poder de me curar. Então, as duas têm que andar lado a lado, né? Elas têm que ser aquele antídoto poderoso que o Senhor deixou, porque assim como o Senhor deixou sua palavra, deixou também a ciência, a sabedoria que deu para os homens, para curar o Sim. meu emocional, para tratar as minhas feridas. Então é importante eu ter esse entendimento, eu ter esse conhecimento e eu buscar isso para a minha vida. Eu não ficar mais andando nos ciclos, mas andar no ciclo de Deus. Deus tem um ciclo para a sua vida, um começo, um meio e um fim. E a cada ciclo que se fecha, vem um ciclo novo, começa uma estação nova. Então Deus tem mais para a sua vida. Como diz a palavra, Muito Deus tem mais. glória de segunda casa, né? Então é importante que eu queira viver. E há muitas pessoas até frustradas nessa questão.
Ai, glória de segunda casa, mas eu nunca chego nela. Ah, onde que tá? Né? E chateado, machucado, porque acha que não funciona. Mas é justamente porque eu não estou curado emocionalmente, eu não fui tratado, não fui trabalhado as minhas questões emocionais, que eu estou repetindo ciclos que eu não deveria repetir, padrões, comportamentos, atitudes, dores que eu não deveria. Então eu preciso buscar ajuda. Eu preciso trabalhar essa parte, esse meu emocional, para eu poder viver as estações que o Senhor tem para a minha vida. E a palavra do Senhor fala em Isaías 1:19, se você quiser, você tem que querer sair dos ciclos. Se você me ouvir, olha, tem um querer e um ouvir. Se você me ouvir, você viverá o melhor que o Senhor preparou para a sua vida. Então, eu primeiro preciso querer, né? Como você falou, dar um passo, sair desses ciclos, sair dessa estagnação, sair do medo, sair da paralisia, sair da frustração, sair dessas dores. Eu preciso querer sair Tem que ter disso. uma Primeiro eu tenho que ação, né? Porque o tem que ter Senhor ação. fala